Meu nome é Beatriz, o pessoal me chama como Tisa. Eu sou ceramista aqui no Vale do Café, sou arte educadora, sou bonequeira, tenho uma formação vinda do teatro e quando eu decidi vir aqui para o Vale do Café para buscar o meu território de afeto da infância, eu decidi assumir a cerâmica para falar desse território. Esse território tem uma história muito antiga, muito profunda, como, enfim, tantos outros, e que teve uma transformação meteórica durante um período de 100 anos. Ele saiu de uma condição de terra preservada, de mata atlântica em pé, onde moravam os povos originários, para um território ocupado com café, onde vieram os negros escravizados, onde houve uma riqueza enorme, então houve um contraste profundo entre a chegada dos colonizadores, dos fazendeiros, com suas fazendas enormes, e a situação dos povos originários que aqui estavam, que foram sendo retirados desse território, e os negros. Mas, nesse contexto, apesar desse contexto histórico, aqui se fez uma cultura muito rica. Nesse encontro e nesse embate, se preservou e se estabeleceu um contato entre esses três povos de uma forma muito intensa. E a gente tem aqui no Vale do Café uma riqueza enorme para contar em saberes, fazeres, em patrimônio material, em patrimônio imaterial. Essa expressão se faz presente desde a gastronomia, até os trançados, até as religiosidades, as festividades, a bebida, como a cachaça, o café. E a gente pode, ao percorrer esse território, encontrar essa cultura ainda presente e por ser descoberta, e por ser multiplicada. Quando a gente pensa que alguém vem para um território, que um turista se desloca de um território original seu para um outro território, a gente pensa que essa pessoa vem em busca de conhecer esse espaço através das pessoas que ali estão, como que elas vivem nesse território, como esse território se constituiu enquanto história e qual é a cultura que se formou aqui a partir dessa vivência, dessa temporalidade, dessa espacialidade, dessa corporealidade. Ou seja, as pessoas, o lugar e o tempo em que foram formadas essa convivência e essa cultura. Quando a gente vai olhar o Vale do Café, a gente vê presente a cultura dos tropeiros, por exemplo, né? Num primeiro momento, no início do século XIX, essa região estava preservada como mata, com seus povos originários, puris, principalmente coroados, e tantas outras etnias, mas a mais forte aqui na região era a etnia puri. E aí esse território foi mantido considerado como sertão, por estar intocado, com mata em pé, e essa mata e essa convivência com os povos originários fazia um bolsão de proteção para a descida do ouro. Estávamos falando ali no final do ciclo do ouro, mas Minas Gerais era o centro pujante de produção de riqueza no Brasil, com o ouro descendo pelo caminho antigo, o caminho real antigo e o caminho novo. Esses dois caminhos ladeavam esse bolsão de preservação da mata e dos povos originários. Aqui só atravessavam por caminhos que antes eram trilhas, foram sendo usadas por tropeiros para passar por aqui, levando para Minas Gerais suprimentos, e nessa passada deixavam lavouras, os pousos onde as mulas descansavam, surgiam em torno lavouras e pequenos comércios, trocas entre os povos originários, a permanência de alguns sitiantes que aqui ficavam nessas lavouras, cultivando para que os tropeiros passassem por aqui e levassem para Minas Gerais suprimentos e no retorno trouxessem o ouro. Então essa convivência já estabelece uma nova cultura, uma cultura que é o encontro do modo tropeiro de vida, das necessidades e da convivência dos tropeiros nesse território, junto com os povos originários que aqui estavam.
existiam remédios, né? Os remédios usados pelos povos originários também foram sendo passados para os tropeiros, porque precisavam buscavam curas na passagem, necessitavam de cura na passagem. Então, essa troca se estabelecia em formas de alimentação, o milho, a mandioca, o inhame, a taioba, né, verdes, tubérculos, que eram plantados, que eram cultivados, o amendoim, né? E aí se estabeleciam também modos de cultivo a criação de porcos nessa região. Então, você tem os embutidos muito fortes, porque as carnes precisavam ser preservadas nessa passagem. E aí você tem, nesse momento, uma convivência no vai e vem de tropeiros de Minas para o Rio, do Rio para Minas. Quando o ciclo do ouro se encerra em Minas Gerais, o café já está chegando aqui no Brasil, já está sendo cultivado no Rio de Janeiro, nas encostas do Rio de Janeiro, e em Resende, mostrando que ele é um potencial ciclo econômico futuro para o Brasil. Esses mineiros, então, buscam uma terra possível para o café e encontram aqui nessa região, que ainda estava preservada, que tinha uma riqueza de solo por ter a floresta em pé, uma região propícia para o café. E aí, com essa chegada dos mineiros abrindo o território com consentimento, há todo um embate com os povos originários, que acabam por ser confinados, serem aldeados em Conservatório e Valença, perdendo seu modo de vida dentro da floresta e sendo obrigados a se adaptar. Mas essa convivência deixou para a gente vários saberes, alimentação, né? A mandioca, a base da alimentação na região, vem desse modo dos povos originários entenderem a terra, perceberem o que se dá aqui, do que se alimenta quando se está nesse território, dentro da floresta. E esse cultivo e esse alimento é passado e absorvido por esse ciclo seguinte. Então, fica para a nossa região todo um modo, o uso de esteiras de taboa, a taboa como uma matéria-prima que vai estar presente até os tempos atuais, nos trançados, na utilização. Nesse ciclo seguinte do café, a gente vai, então, perceber, vai ter, né, a presença dos negros escravizados que chegam da África, de diversas regiões da África, Congo, Moçambique, Angola, trazendo consigo a sua cultura, o seu modo de ser, o seu modo de entender o mundo, e aqui estabelecem uma resistência à escravidão. Então, nas senzalas, para a sobrevivência dos seus modos de ser como pessoa, como humano no mundo, surgem maneiras de permanecer cultivando suas crenças e seus modos de ser. Então, surge na senzala o jongo, um jogo de cifrado de tambores, de toque de tambores, onde os pares dançam, e os pontos de jongo cifrados, ora cultivam, ora organizam, ora estabelecem as suas crenças. Temos a capoeira, que também surge nas senzalas como uma forma de luta, mas disfarçada de dança. Então, sempre no disfarce, num modo, como se diz? Num modo camuflado. Num modo camuflado de resistência, para que não fosse oprimida aquela forma de celebração, aquela forma de resistência. Foi camuflado em forma de festejo, que até hoje está presente. Até hoje ainda é uma forma de resistência dos povos negros. E o café trouxe muita riqueza.
atraiu muitas outras populações, atraiu povos do mundo inteiro, atraiu comerciantes vindo da Síria, saindo pelo porto da Turquia e chegando na região como turcos, porque tinham seus passaportes carimbados no porto da Turquia e aqui chegavam sendo chamados de turco de uma forma geral. Todos que saíam pelo porto da Turquia chegavam aqui como turcos, com sua característica de comerciantes, povos capazes, livres e capazes e dotados de um talento para o comércio, para fazer o entremeio entre os povos que aqui estavam e as necessidades que surgiam com quem ia chegando. Tivemos também a chegada dos italianos, que trouxeram também seu modo de ser e de estar. Então, a região do Vale do Café, ela vai mostrando essa característica. A cultura aqui, ela tem as manifestações tradicionais, como a caninha, o jongo, a capoeira, os bonecões de Zé Pereira, que estavam aqui presentes na década de 70, alegrando os carnavais, vindos originalmente de Portugal, com a banda de bumbo, né? Mas que no Brasil ganharam uma peculiaridade de se associarem à musicalidade do frevo e das marchinhas de carnaval e alegrarem dançando e celebrando personagens da região. Esse trabalho de resgate dos bonecões, ainda não foi feito o resgate das bandas de bumbo, mas os bonecões de Zé Pereira saem no carnaval através de um trabalho desenvolvido como arte educadora, que eu desenvolvi junto com o Museu Casa da Era e com alguns blocos da região, trazendo um modo de construção que é próprio de Minas Gerais, que é os bonecos de balaio com bambu e papel jornal com cola de farinha de trigo, um modo bem rudimentar de construir e sair para brincar. Como ceramista, eu vim dialogar com a terra. A nossa matéria-prima, como ceramistas, é a terra. E a terra, ela é ancestral até o ser humano. E a descoberta da terra como matéria-prima de expressão data de milhares e milhares de anos, desde que o ser humano conseguiu dominar o fogo e, a partir daí, conseguiu entender que a terra submetida ao fogo se transformava numa outra matéria, que foi chamada de cerâmica. A argila, ela registra, ela guarda a ancestralidade de qualquer lugar que você vá. Então, quando eu me percebi ceramista aqui na região, quando eu assumi a cerâmica como minha matéria de trabalho, eu fui buscar a pesquisa dessa história da região. Como contar para quem chega nesse território essa história tão bonita, essa alegria tão grande e tudo que aqui foi vivido, desde os embates até as alegrias e a cultura e a festividade. E aí, através da cerâmica, eu fui pesquisar meus pares que fizeram cerâmica dentro dos povos originários. Como esses meus pares tratavam essa argila, como eles trabalhavam, o que eles imprimiam nessa argila, qual era a intenção do fazer cerâmico nos povos originários, nos povos primitivos. Fui buscar também nos povos africanos que aqui chegaram, como que é essa cerâmica feita com a própria terra, com a terra do local, o que se coloca nessa cerâmica enquanto expressão. E fui procurar nos portugueses, né? Encontrei uma riqueza enorme e uma identificação muito grande ao perceber que esses traçados decorativos, os grafismos, as significações e os significados se entrecruzam nesse Brasil afora, que as presenças estão aqui nas decorações das cerâmicas. E aí fui buscar a minha própria forma de decorar a minha cerâmica, utilizando a argila local, que eu pego bruta, trato no ateliê, para falar dessa história vivida na região. A cultura é essa relação do humano com seu espaço
e com seu tempo. Essa relação dos humanos entre si, a sobrevivência, a necessidade de dar significado às coisas, a necessidade de celebrar o divino, é o que faz a cultura, é o que constrói a cultura. E aqui no Vale do Café a gente vai encontrando modos de celebrar, modos de fazer, patrimônio material construído, né? O que a gente chama de pedra e cal, a riqueza da pujança econômica da região, estabelecida na grandiosidade das fazendas, mas também a riqueza e a resistência dos povos que foram aqui subjugados através desse processo de riqueza do café. Então a gente vem para o Vale do Café, quando a gente recebe um visitante, quando a gente convida a vir à região, a gente tem celebrações que podem ser expressas em festivais temáticos, onde toda a riqueza, por exemplo, do café é apresentado, ou a riqueza da cachaça é apresentado. A gente tem o cortejo das tradições, onde todas as tradições se encontram para celebrar. A gente tem o grande encontro. E a necessidade sempre de manter a cultura atualizada. É na vivência do dia a dia, é na vivência do seu tempo contemporâneo que a cultura vai sendo atualizada, ela vai sendo revivida, ela vai sendo reestabelecida com seus valores e suas necessidades, porque ela nasceu dessa adaptação para a sobrevivência, seja ela uma sobrevivência material, como os fazeres de trançados ou os cultivos de plantas e a gastronomia, ou nos fazeres nas necessidades espirituais, nas necessidades de simbolização de uma estada num território. Então, o Vale do Café mostra isso de forma muito pujante, porque sua história foi uma história condensada em um curto espaço de tempo. Em pouco tempo, o Vale do Café deixou de ser uma mata preservada e habitada por povos originários aqui adaptados a esse modo de vida, para ser uma região cortada por tropeiros, para ser logo depois uma região que foi derrubada a mata, que foi degradado o meio ambiente, que o modo de sobrevivência tradicional foi deixado de lado e chegou o café. E depois que nós tivemos o café, foi embora. O café deixou aqui um território com uma história, com uma convivência, com uma sobrevivência. E a gente vem se reinventando e se reconstruindo a partir dessa história vivida. E a cultura vem sempre se renovando. Ela vem sempre estabelecendo essa relação com o território de sobrevivência e de necessidade, né? Ao fazer a minha cerâmica, ao pensar o projeto Rodas do Saber dentro do meu ateliê, onde eu busquei trazer para dentro do ateliê as pessoas que faziam, os fazedores de cultura, os fazedores, os sabedores do saber tradicional da região, os conhecedores da história, os historiadores, os agrônomos que podiam nos contar um pouco da produtividade da terra. Quando eu busquei fazer isso, foi para buscar como contar a nossa história, como falar da nossa ancestralidade, como falar da trajetória desse território através do meu fazer, como entregar para aquele que vem ao nosso território um pouquinho de nós. Acho que cada vez mais o ser humano, né, ao se deslocar do seu território original, ao buscar uma viagem, ao ir a um outro território, ele quer estar em contato com essa intimidade, com esse próprio, com essa particularidade do território que ele está visitando. Ele quer esse encontro, ele quer estar junto com o modo de viver e de fazer e de celebrar desse lugar aonde ele está indo. Então, estar sempre disposto a receber, a criar um vínculo, a afetar aquele que visita, ou seja, a criar laços de afeto, deixar essa pessoa com uma memória afetiva que vai estar gravada nela, que vai transformar
é próprio da cultura de um território, é próprio da experiência que se oferta num território. Então, o Vale do Café tem muito disso. Num novo ciclo, num novo momento, num momento mais contemporâneo, após o ciclo do café, nós tivemos a presença dos veranistas, a gente teve a presença de vários fazedores de cultura na nossa região, a gente tem a ofertar o clima dessa região. O café está voltando para a região de um modo sustentável, buscando a agrofloresta como seu habitat natural de produção, regenerando o meio ambiente, trazendo pujança econômica novamente para a região. As cachaças estão sendo redescobertas, os alambiques que aqui estavam antes do café estão sendo redescobertos e a produção de cachaça está de alta qualidade. Os embutidos que aqui sempre tiveram, nunca deixaram de estar, fazem uma alegria na gastronomia local. Os punks, os modos orgânicos de produção, a sintropia está presente no nosso Vale do Café. Então, assim, depois dessa história vivida do café, o Vale do Café continua se reinventando nessa sobrevivência, nessa convivência, nessa necessidade de celebrar, nessa necessidade de estar vivo nesse território, de fazer esse território cada vez mais rico. Então, fica aqui um convite para você vir visitar, você ser afetado, você vir desenvolver um trabalho aqui na região que oferta a natureza, que oferta experiências de esportes radicais, que oferta experiência da história, da cultura e que, enfim, é um território sendo construído a cada dia, sendo enriquecido a cada dia e que pode e tem muito a receber e a dar. Agradeço muito essa possibilidade de falar sobre a cultura e venham para o Vale do Café.